Sabe aquela história de que existe uma Veneza brasileira? Pois é, muita gente conhece Recife por esse apelido. Mas olha, por trás dos canais e das pontes tem uma outra história, uma bem mais complexa e que revela muito mais sobre a cidade. Vamos juntos desvendar a verdadeira narrativa de Recife? Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar e que muita gente faz é: por que raios Recife é chamada de Veneza brasileira? Bom, à primeira vista, a resposta parece bem óbvia e tem tudo a ver com a geografia do lugar. Recife é, literalmente, uma cidade que foi esculpida pela água. Ela é toda cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe, e para conectar tudo isso, existem dezenas de canais e pontes. A paisagem não dá para negar, lembra mesmo a da cidade italiana. Só que essa paisagem toda não surgiu do nada, não. Ela foi, na verdade, a visão de um príncipe. É aqui que entra o sonho iluminista de um cara chamado Maurício de Nassau. E o mais impressionante é o tempo que Nassau ficou por lá. Ele chega em 1637 e, em 1644, já está de volta para a Europa. Foram só 7 aninhos. Mas, cara, o impacto que ele causou nesse curto período foi algo monumental, que definiu a cara da cidade por séculos. E o que ele fez nesse tempo é de cair o queixo. Nassau transformou Recife na capital, construiu um palácio, um jardim botânico e, pasmem, o primeiro observatório astronômico das Américas. Ele também ofereceu crédito para reerguer os engenhos de açúcar e, algo super revolucionário para a época, permitiu a liberdade de culto religioso. Ele estava construindo uma metrópole moderna e tolerante em pleno século XVII. Até aqui parece uma história linda, né? Um paraíso de progresso no meio do Brasil colônia. Mas é aqui que a narrativa dá uma virada. Essa cidade tão iluminada também foi construída sobre uma base de muito conflito e de muita rebelião. Agora, a gente vai conhecer a outra face de Recife. Vamos falar da Revolução dos Padres, um momento que revela um espírito de rebelião que está no DNA da cidade. Olha, a Revolução Pernambucana de 1817 não foi uma coisinha qualquer, não. Foi uma baita revolta de caráter republicano inspirada lá nas ideias do iluminismo. O objetivo era claro, independência de Portugal. E o ponto-chave aqui é o seguinte: foi o único movimento daquele período todo que realmente conseguiu tomar o poder. Durou pouco, é verdade, só 75 dias, mas eles chegaram lá. E a briga aqui tinha lados muito bem definidos. De um lado, a coroa portuguesa exigindo impostos altíssimos para bancar a vida da corte, que tinha se mudado para o Brasil. Do outro, os revolucionários querendo independência, uma república, impostos mais justos e liberdade de imprensa. Era um choque direto, um conflito de dois mundos. E essa dualidade, essa cidade dividida, não ficou só lá no passado. Vamos dar um salto no tempo para ver como isso se manifesta de um jeito bem moderno. Bem-vindos ao outro Recife. Então, pode esquecer um pouco aquela imagem de Veneza. A outra paisagem de Recife é essa aqui. São os mocambos, as favelas que foram crescendo tanto sobre as águas quanto nos morros. É um contraste visual que, nossa, chega a ser um soco no estômago quando a gente compara com os cartões postais. E essa divisão não é só na paisagem, ela é profundamente econômica. Se liga nesses dados de 1980, é simplesmente assustador. 45% da população não tinha renda nenhuma. E outros 42% ganhavam até 3 salários mínimos. Se a gente somar, dá 87% da população vivendo com quase nada, enquanto uma pequena elite concentrava a riqueza. E a escala disso era gigantesca. Em 1973, a estimativa era de 300 mil pessoas vivendo em mocambos na cidade. 300 mil! Não era um problema isolado, era uma parte enorme da população de Recife. E esse mapa aqui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho da coisa. Essas áreas mais escuras mostram a extensão das favelas no início dos anos 80. A tal outra cidade não era só uma beiradinha, não. Era um tecido urbano imenso, complexo, completamente entrelaçado com a cidade formal. Tá, então como é que a gente junta essas duas peças, a Veneza brasileira e a cidade dos mocambos? A resposta parece estar na alma contraditória de Recife. É uma cidade só, mas com muitas histórias. E uma das coisas mais geniais é o jeito que os próprios moradores nomearam suas comunidades. Olha só que criatividade. Skylab, em referência à estação espacial que estava caindo em 79. Vietnã, que já evoca um cenário de batalha. Entrapulso, que é autoexplicativo, né? É a luta pela terra.
e até Saramandaia, por causa de uma novela famosa da época. Tem humor, ironia e a crônica da própria história em cada nome desses. E talvez ninguém tenha conseguido resumir essa dualidade de um jeito tão poético e, ao mesmo tempo, tão brutal quanto o escritor Osman Lins. Em 1976, ele descreveu as favelas que formam em redor da cidade uma espécie de aba negra e podre. É uma imagem fortíssima que resume perfeitamente essa tensão que a gente está explorando. Então, no fim das contas, a verdadeira identidade de Recife não é a Veneza bonitinha e nem apenas a favela cheia de dificuldades. É a tensão constante, a convivência e o conflito entre essas duas realidades que moram no mesmo lugar. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Quantas cidades estão escondidas dentro daquela que a gente acha que conhece? O caso de Recife nos mostra que muitas vezes a história mais interessante está exatamente naquilo que não aparece nos cartões postais.